Boa noite a todos. Vou dar início à videoaula aqui, da disciplina, de Siderurgia 1, MET 129. Meu nome é Hugo, sou aluno do curso de Engenharia Metalúrgica. Vou estar apresentando uma videoaula para vocês, falar um pouco da estrutura interna do alto forno, né? Fazer uma comparação entre os processos Midrex, Corex, alto forno, ACOC e a carvão vegetal. Também vou fazer uma comparação aí de escória de alto forno, né? A carvão vegetal e a ACOC. E por fim, vou finalizar falando um pouquinho sobre a coqueria e o coque metalúrgico. Eh, então, começando a contextualizar um pouco aqui, falando um pouco de alto forno, né, de sua estrutura. Eh, o alto forno, como já foi muito bem falado, né, na disciplina, é um reator industrial que funciona enquanto corrente, né, onde a carga metálica, né, composta pelo sinter, né, o minério granulado, a pelota, e o coque, né, o combustível, eles são carregados, né, de forma controlada pelo topo, do alto forno e vão de encontro com o ar quente, né, enriquecido com oxigênio que é injetado na região inferior do forno, né. E o alto forno ele é empregado aí para a produção de ferro gusa, né, matéria-prima que é empregada na produção de aço e ferro fundido. Eh, Comentando um pouco agora sobre a estrutura, do alto forno, né. O alto forno aí é composto, né, primeiramente aí pela parte superior aí a goela, que chama, no alto forno, né. Logo abaixo a gente tem a cuba, eh abaixo aí a gente tem o ventre, a rampa e por fim aí na parte inferior o cadinho. Então comentando um pouco aí, sobre cada uma dessas partes, né. A cuba, ela é revestida por um tijolo refratário, né, cujo tipo varia de acordo com a temperatura, né, interna do forno, né. Normalmente aí utiliza-se refratários de, sílico aluminoso, né, ou carbeto de silício, né. Ele possui uma forma tronco-cônica, né, com maior diâmetro aí na parte inferior e compreende a maior região volumétrica do forno aí. O formato da cuba, ela também é consequência do necessário aumento de espaço, né, para compensar a expansão da carga, devido ao aumento de temperatura, e ao mesmo tempo ela possibilita aí uma descida suave da carga, né, sem a agregação, né, de cascões de material, semifundidos na paredes do forno, né. Falando um pouquinho ali, do ventre, o ventre é a região de formato cilíndrico, né, possui maior diâmetro aí do alto forno, eh, entretanto, né, submetido a severas condições de erosão, né, dos refratários com pré-aquecimento, redução e fusão parcial da carga, né, inclusive com uma intensa oscilação de temperatura aí que possui essa região, né, devido à variação da posição da zona coesiva, né. Ou seja, a zona que é compreendida entre os tijolos, né, nessa região podem variar aí, em uma espessura de 800 a 100 milímetros aí. E para maior proteção, né, são utilizados sistemas de refrigeração, garantindo maior vida útil, dessa região, né. Falando também um pouco brevemente da rampa, né, a rampa ela possui um formato tronco cônico, né, com menor diâmetro na parte inferior, né, formato que ajuda na sustentação da carga e no gotejamento de ferro, gusa e escória, né, para o cadinho. E devido à sua localização na zona, de fusão da carga, né, o desgaste refratário também é severo na região ali. E normalmente, né, a gente tem tijolos aí de carbono que são utilizados no seu revestimento também, no caso de alto forno a coque, e sílico luminoso também no caso de alto forno a carvão vegetal, né, com espessuras aí, variando de 500 a 800 milímetros. E também é resfriado com água aí, né, realizado externamente através de chuveiros ou camisas. E por fim o cadinho, é uma região de formato cilíndrico e que tem como finalidade armazenar, em um tempo pré-definido, né, e controlado o ferro gusa e a escória, né, no estados líquidos, que são produzidos no alto forno. O diâmetro do cadinho juntamente com o volume interno, é usado para fornecer as dimensões representativas do alto forno. E a parede interna, né, do cadinho
pode ser revestida de tijolos de carbono também, no caso de altos fornos, e a coque é aluminoso, né, ou sílico luminoso, no caso de alto forno, ou falando de carvão vegetal. Também pode ser utilizado em um revestimento de blocos de carbono, né, coberto com copo cerâmico, né, e o cadinho apresenta aí mais apresenta, né, ele apresenta um furo, né, para escoamento do ferro gusi da escória líquida. Os furos geralmente aí de corrida situados na parte inferior do cadinho são revestidos com refratários do tipo luminoso também. Os vazamentos são efetuados aí em uma faixa aí, rica de 9 aí a 15 vezes por dia, né, buscando sempre um número menor de vazamentos. Bom, comentando agora um pouco sobre a estrutura interna do alto-forno, que é o importante aqui para a gente, né? É, Antigamente fizeram estudos, né? Fizeram um resfriamento e dissecação dos altos fornos no ano de 1964, que possibilitou verificar as camadas, né? Separadas de minério de ferro e de combustível, né? Dentro do forno redutor. E um dos resultados mais importantes da cicação dos fornos foi a determinação da sua estrutura interna, né, na qual se classificou diversas zonas bem distintas e apresentadas logo aí na imagem para vocês, né. E essas zonas, né, a gente tem a zona aí granular ou zona seca, também como é conhecida, a zona de amolecimento fusão, né, ou zona coesiva, a zona de gotejamento, a zona de combustão, e no fim aí a gente tem aí o cadinho. E eu vou falar um pouco aí de cada um para vocês também dessa estrutura, começando pela zona granular, ou também conhecida como zona seca. Essa região onde toda a carga de minério de ferro e de combustível, né, redutor, continua a ser sólida e granular, né, permanecendo em camadas alternadas, né, na forma como foram carregadas, não são carregadas no topo do alto-forno, existindo apenas dois estados, né? Então, ali nessa parte da zona granular, existe apenas os estados gases e sólidos, né? Cuja espessura aí vai sendo reduzida à medida que a mesma permanece no forno. E dito isso, né, o minério de ferro, ele é reduzido de forma que os óxidos Fe2O3, Fe3O4 e FeO estão presentes nessa zona granular, juntamente com diversos gases aí resultantes do processo, né, dentre os quais podem ser destacados aí o CO, o CO2, né, H2 e H2O também, além do redutor combustível, né, sólido. Fundentes também, né? Tem a composição de fundentes, a ganga do minério e as cinzas que ainda que não são reagidas, né? Então, portanto, a redução dos óxidos, é muito importante frisar nisso, essa redução dos óxidos de ferro ocorre apenas nos estados sólidos, e nessa região granular aí, zona granular, né, ou zona seca. E ressalto que nessa região, né, pode ocorrer uma excessiva degradação da carga por deficiências no controle da qualidade das matérias-primas, afetando aí, podendo afetar a permeabilidade e o fluxo gasoso ascendente aí no forno. Bom, falando um pouquinho da zona de amolecimento e fusão agora, né, ou também conhecido como zona coesiva, né. A zona coesiva é a região onde ocorre o amolecimento e a fusão da carga ferrífera, né, sendo a região na qual reside a maior resistência aí à passagem dos gases devido à união, né, à coesão, né, entre as partículas semifundidas de minério de ferro, né, os fundentes, o coque, né, e outros combustíveis, tornando-os praticamente impermeáveis, aí, causando a maior perda de pressão, né, dos gases ascendentes, pois o fluxo, né, de gás só atravessa as camadas de redutor, né, o combustível, se tiver uma boa permeabilidade ali entre essas camadas alternadas aí acima da zona granular. Aí. Então, isso obriga o gás ascendente a seguir horizontalmente por essas camadas, né, para depois atravessar as camadas superiores de redutor, né, combustível, e minério de ferro até atingir o topo aí do forno, né. Assim, esta zona, juntamente com a pressão do gás abaixo dela, né, ajuda a suportar a carga também, né, no interior do forno, apoiada no, coincidente aí com a rampa, né,
E além disso, as camadas de coque ou carvão vegetal, atual como distribuídas radicais do gás de alto forno, isto é, ela isso torna imperativo, né, que as camadas de redutor combustível ofereçam pouca resistência ao fluxo gasoso, como dito anteriormente, né, como eu citei, o que requer dele que ele permaneça aí sem degradação sensível, né, até alcançar as regiões inferiores do forno. Então tem um papel muito importante aí, a zona de amolecimento fusão, né, ou zona coesiva também, como é conhecida. É, logo abaixo aí a gente tem a zona de combustão, é, essa região, né, em frente às etaneiras ali, onde ocorre a queima, a oxidação, né, do redutor, carvão vegetal do coque, e das injeções para formar o CO2, CO, né, e H2, né, redutores metalúrgicos do alto forno, né, que serão distribuídos verticalmente. É uma região aí parcialmente vazia devido à elevada energia cinética do sopro, né, de ar quente e o consumo de combustível. As velocidades menores de injeção aí é um fator importante aí, que pode conduzir um fluxo periférico, enquanto as velocidades maiores promovem uma maior degradação do redutor, né, e a deteriorização da permeabilidade do cadinho. E também é importante citar, né, à medida que as partículas do redutor circulam, vão sendo queimadas, né, gerando o gás redutor e a energia de aquecimento do forno, né. Na zona de combustão, pode ser injetados aí, além de ar de combustão, né, o carvão pulverizado, né, uma umidade de O2 aí, para o enriquecimento de ar de combustão também. Por fim, na zona de gotejamento, é uma região aí onde o metal e a escória, ambos no estados líquidos, né, eles escoam pelos poros da camada de redutor sólido, né, até se depositar aí no cadinho. Essa zona aí, ela é dividida em duas regiões, né? Pode ser dividida aí, a região de redutor ativo, né? Também conhecido como Homem-Moto, e a outra região é a região de redutor ativo, né? Desculpa, mas duas regiões, região de redutor ativo e o Homem-Morto, né? Então tem essas duas regiões aí. Acima do cadinho e em parte da rampa ali, a carga sólida é composta aí, apenas de coque ou carvão vegetal, dependendo do tipo do fogo, né? E a parte do coque ou carvão vegetal que rola em direção às ventaneiras, ela é consumida pelas reações de combustão, né? Correspondente à região de coque ativo, né? Ou região de carvão ativo. A parte do redutor sólido que não rola, né, nessa direção ventaneira, corresponde a uma coluna de carvão vegetal ou de coque existente no cadinho do alto forno, formando aí a região de coque ou carvão estagnado, né, ou também conhecido aí, como eu disse anteriormente, como homem morto, né, é o nome aí dado aí no jargão aí do metalúrgico. E como eu comentei também, nessas zonas aí a gente tem gotejamento, e esse gotejamento é feito no cadinho, né, como eu comentei do cadinho anteriormente nos slides anteriores, vou comentar só mais uma parte sobre ele, né? O cadinho é preenchido por essa estrutura combustível redutor, né? É, em cujos interstícios são depositados o ferro gusa e a escória líquidos, né? Que se separam, né, em duas camadas por diferença de densidade. E no cadinho também a gente pode citar aí que também ocorre reações entre as fases metálicas e escorificadas, né, tais como a de sulfuração do ferro gusa. É, e quando uma marcha, né, regular do alto forno é estabelecida, também de jargão popular aí, o espaço disponível para o ferro gusa e a escória corresponde a cerca de 30% a 40% do volume do cadinho, né, sendo o restante ocupado pelo redutor sólido. Como já citado, a camada de redutor sólido estagnado, né, como conhecido também Omimoto, ela pode se apoiar no fundo do cadinho ou flutuar no banho líquido. E a acumulação em excesso de escória e ferro gusa no cadinho, né, afeta o formato da zona de combustão, podendo aí desviar o fluxo gasoso para a periferia, né, do alto forno, pode levar a pressão de sopro, a descida de carga
torna-se lento, né, e também irregular. E esses fenômenos aí podem causar sérios danos operacionais, né, no alto forno, como por exemplo o superaquecimento e fusão das ventaneiras, né? Então tem esses fenômenos aí, esses danos que pode causar, superaquecimento e fusão das ventaneiras, e a marcha irregular do alto forno também, como foi falado, e o congelamento do cadinho, né? Como por exemplo aí. E, portanto, a drenagem regular do cadinho é uma operação fundamental e deve ser cuidadosamente controlada, né? E à medida que o líquido abaixa, né, a descida de carga ela se acelera e esses fenômenos cíclicos, né, desequilibram as taxas de redução de pré-aquecimento, né, podendo aí, conduzindo, né, menores níveis de utilização de gases redutores, né, a variação de qualidade do ferro gusa. Bom, chegamos à parte agora de comparar os processos, né, comparação do processo Midrex, Corex, alto forno a carvão e alto forno a coque. Realmente fazer uma breve abordagem aí do processo Midrex. Processo Midrex aí, né, a gente pode, o gás redutor aí tem 95% daí de composição de CO mais H2, né, uma temperatura entre 860 a 900 graus Celsius, né, ascendente em contracorrente com a carga, né, minério bitolado ou pelotas, mais utilizados. O gás de topo aí, cerca de 70% também de composição aí de CO mais H2, né, hidrogênio, mais CO2 e também pode ocorrer aí a água também, né, H2O, partículas, moléculas de água. E retorna ao reformado como um gás reagente ou também combustível, né? Produção em ferro esponja, resfriado antes da descarga de gás de saída lavado, né, para remoção de H2O, com gás natural, né? Carbura o ferro esponja aí entre 1,4% e 1,7% de carbono, né? Diminui a possibilidade de reoxidação e auxilia na etapa posterior de fusão em forno elétrico. Pode fazer a briquetagem a quente do ferro esponja, né? Então tem essa vantagem aí, a possibilidade. E o tempo de residência aí, usuais aí do processo Midrex do forno, né? Em torno aí de 6 horas, é um tempo aí consideravelmente longo aí. E a produtividade de processos de reatores verticais a gás aí, como o processo Midrex, varia de 9 a 12 toneladas metros cúbicos por dia. Então aí temos algumas considerações a fazer pelo processo Midrex. Bom, falando um pouco agora do processo Corex, né? O processo Corex tem como principal conceito a divisão do forno em dois, né? Um reator realiza a redução quase total do minério de ferro e a ferro metálico, né, no estado sólido, e este material reduzido é carregado em reator que realiza a fusão do ferro metálico. Também aí consideração aí a energia para o processo é fornecido pela queima de carvão, né, no mesmo reator de fusão, gerando ainda o gás redutor a ser usado no reator de redução. E isso também equivale a dividir ao meio, né, o alto forno aí, como eu disse anteriormente, com a vantagem de evitar-se a formação de zona coesiva, né, podendo aí ter essa vantagem, né, dependendo do caso da utilização, né, para que você se deseja o produto final, né, o cliente. Então, pois não há região de temperaturas intermediárias entre as de redução e de fusão, né? Também não há necessidade, né, de uma camada de coque, que no alto forno garante a permeabilidade da zona coesiva, né, permitindo a utilização de carvões não coqueificáveis. O Corex utiliza oxigênio puro nas ventaneiras do reator, né, de fusão gaseificação, ao invés de ar quente usados nos altos fornos. O gás produzido no reator de fusão gaseificação, né, que é constituído basicamente de CO e hidrogênio aí, deixa o reator entre a temperatura de 1000 a 1050 graus Celsius, destruindo aí qualquer subproduto indesejável da gaseificação do carvão, né? Como, por exemplo, aí a gente tem aí o alcatrão e também os fenóis.
E também aí alguns pontos importantes a comentar e considerar é a utilização direta de carvão não queimável, né, como eu disse anteriormente. O carvão é carregado na unidade de fusão de gaseificação, né, podendo até mesmo ser utilizado carvão não queimável, o que torna desnecessário uma coqueria, né? Então, para esse processo aí, pode ser uma vantagem. A hidrocarbonetos, a temperatura, desculpa, a temperatura na cúpula, né, ultrapassa os 1000 graus Celsius, né, resultando no aquecimento dos hidrocarbonetos, né, liberados pelo carvão, e evitando a formação de alcatrão, né, como dito anteriormente. O custo aí do carvão utilizado no processo Corex é aproximadamente 40% inferior ao do carvão utilizado em alto-fornos, né, então também é uma vantagem. A grande proporção de minério granulado também é uma consideração a se fazer desse processo. No processo Corex, a carga típica aí de óxido de ferro é composta por 100% de pelotizados, né, embora seja possível uma operação é, estável com o uso de uma fração do minério granulado de até 80%. A proporção do minério de ferro depende do preço, né, disponível de minério granulado, né, e além disso não é necessário usar cinta, né, nem investir em uma sinterização para se obter uma ótima operação aí para o processo. E como também já comentado, para finalizar esse processo, o uso de oxigênio puro. Os operadores de alto forno utilizam oxigênio para enriquecer o jato de ar quente, né, mas o nitrogênio representa um ônus aí para esse processo. E o processo Corex já utiliza oxigênio de alta pureza, resultando em um gás superior, quase totalmente livre de nitrogênio, né? Devido ao seu elevado valor calórico, aí, este gás pode ser reciclado para o trabalho de redução e utilizado para a produção de aquecimento, energia, né? O de etanol e ácido acético por meio de processo conhecido aí como LanzaTest, desenvolvido um processo que foi desenvolvido para a empresa aí, né, Primetals Technologies, e dependendo das necessidades do produtor de aço, o valor adicional pode ser gerado com gás produzidos aí. É um processo interessante e é uma consideração importante e interessante também, uma curiosidade. Então, comentando um pouquinho também sobre, agora fazendo a comparação, né, alto forno a carvão vegetal e a coque. Coloquei essa tabela aí que representa um pouco sobre essas comparações. Bom, comparando um forno a carvão vegetal e um forno a coque, né, alto forno, a gente tem a produção aí para um forno de carvão vegetal de 40 a 1.200 toneladas dia, e o alto forno a coque a gente tem a produção entre 2.000 a 12.000 toneladas por dia também, então é uma capacidade maior. O diâmetro do cadinho de um alto forno de carvão vegetal varia aí de 1,5 a 6 metros, e um alto forno a carvão a coque aí varia de 8 a 14 metros. Então a gente tem um volume maior aí, como vocês podem perceber, né? Então isso já considera a produção aí também aí desejável maior. A altura do alto forno a carvão vegetal aí se aproxima de 16 metros, e um de alto forno a coque ela se aproxima de uns 32 metros, né, de altura. Regeneradores, a gente tem o Coppers e o Glendos no carvão vegetal, e a Coxal Coppers. E produtividade de 1,6 a 2 toneladas por diâmetro, por decímetro cúbico, né? E foi na coque é maior que 2 toneladas. O volume de escória de 100 a 150 kg por tonelada de gusa, carvão vegetal. E o alto Fonacoque aí está entre, varia aí o volume de escória de 250 a 300 kg por tonelada de gusa, aí, desejável para esses altos fonos. Comentando um pouquinho aí sobre esses fatores logo abaixo também, gusa aí, composição, porcentagem de silício variável, né, a porcentagem de silício menor que 1 para alto Fonacoque, né, o fósforo alto nos dois altos fonos aí. A basicidade CaO sobre sílica, né, escória aí, carvão vegetal tem uma basicidade menor que 1 e a coque maior do que 1, né. A carga metálica pode ser 100% de minério granulado, né, para carvão vegetal,
e alto-fonacoque apresenta distinto ou pelota, né? E a composição típica aí dos altos-fonos aí, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que a gente tem outros assuntos aqui para comentar também. É, agora, comparação de score aí de alto forno a carvão vegetal com score de alto forno a coque metalúrgico. Coloquei essa tabelinha também só para mostrar um pouco a comparação dos constituintes, né, das escórias, escória de alto forno a coque e alto forno a carvão vegetal. A gente tem aí o constituinte sílica aí, de escória de alto forno a coque entre 30% a 35%, escória de alto forno a carvão vegetal entre 24% e 39%, né? CaO entre 40 e 45, escória de alto forno a coque, né? Escória de alto forno a carvão vegetal 38 a 55. A alumina aí está entre 11 e 18 para alto forno, escória de alto forno a coque, e entre 8 e 19 a alto forno de carvão vegetal. E outros aí constituintes aí para quem tiver mais curiosidade, né? Comentando um pouquinho dessa comparação, né? Os combustíveis utilizados no alto forno, eles podem ser o carvão vegetal ou a coque, né? Como já foi abordado aqui dentro dessa apresentação. Apesar de ambos serem fontes de carbono, né, existem diferenças básicas entre os processos, como por exemplo a origem do carvão vegetal, né, e do coque. O carvão aí, vegetal é proveniente da carbonização da madeira, com um teor de carbono fixo aí entre 56% a 75%, mais ou menos. E o coque é proveniente aí do carvão mineral, né, com teor de carbono fixo aí em torno mais ou menos aí de 88%, 89%, jogando assim um pouco até alto ainda. As diferenças entre as propriedades do carvão vegetal e do coque, né, elas fazem com que os altos fornos também tenham as suas diferenças, como por exemplo o tamanho, como foi citado anteriormente. O uso do carvão vegetal limita, né, o tamanho do forno, porque esse produto não suporta altas pressões de carga. A indústria siderúrgica se caracteriza por elevada economia de escala, e dessa forma esse fator técnico, né, favorece a siderurgia a coque, né, fazendo essa consideração. Mas em contrapartida, o coque tem que ser importado, né, pois o carvão nacional ele não apresenta qualidade satisfatória, e, e é que eu, eucalipcultura, né, para o abastecimento das siderurgias a carvão vegetal, elas possuem aí um dado aqui, 1,5 milhões de hectares de áreas reflorestadas. Então é uma grande aí, um processo também, né, de ambiental aí muito importante aí para esses processos aí, siderúrgico, né? Embora que o carvão ele seja uma fonte renovável e novas pesquisas estão sendo realizadas para substituí-lo. É, e por fim, chegamos aí à comparação aí, comparação não, mas abordar um pouco sobre aí a coqueria e o coque metalúrgico, né? Que são importantes aí combustíveis alto forno. Então o coque, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o coque metalúrgico e sobre a produção aí na coqueria. O carvão mineral é formado a partir da matéria orgânica de vegetais depositados em bacias ambientares. Para quem não sabe, né, mas por ação de pressão e temperatura em ambientes, né, sem contato com ar, né, em decorrência do soterramento e atividade orogênica, né, os restos de vegetais ao longo do tempo, né, geológicos se solidificam, né, perde oxigênio e hidrogênio, né, e se enriquece em carbono, né, em processo aí denominado de carbonificação. E quanto mais intensas pressões e as temperaturas a camada de material vegetal for submetida, né, e quanto mais tempo durar o processo aí, mais alto será o grau de carbonização atingido, né, o rank e a maior qualidade do carvão. E os diversos estágios de carbonificação do menor para o maior rank são dados pelo esquema de aí mais conhecidos, né, a tufa, né, o lignito, né, o carvão subbetuminoso, o carvão betuminoso e o antrácito, né. Então o carvão mineral, né, se divide em carvão mineral coqueificável e não coqueificável. Então a gente conhece esses dois tipos aí de divisão.
O desejável, quando se trata de conceito de siderurgia, né, é óbvio, né, para a gente, é o carvão coqueificável, né, que desse é possível obter o coque e para utilização no altos fornos. Eh, o carvão utilizado na coqueria, ele deve ser um carvão coqueificável, como já citei, ou seja, que apresente características aí, eh, coqueificantes, né, isso quer dizer que o carvão, quando aquecido ou em ausência de ar aí, né, deve apresentar certas propriedades específicas, tais como amolecimento, inchamento, aglomeração e também, finalmente, de ser capaz aí de solidificar na forma de um sólido, né, poroso e rico em carbono, né, de alta resistência mecânica, né, que também a gente aí conhece aí como o coque. O processo de coquificação é a transformação do carvão e do coque, e isso é feito aí nas coquerias, né? Eh, nesses fornos, o carvão é submetido a temperaturas elevadas, né? Nas coquerias aí, nos fornos, né? O carvão é submetido a altas temperaturas, na ausência de oxigênio, o que implica na liberação dos gases de carvão, né? E o produto final é o resíduo sólido aí poroso que, que eu citei aí, também conhecido aí, famoso coque. Essa capacidade de se transformar em coque, né, é característica do carvão betuminoso, né, é importante frisar isso, ou seja, o carvão metalúrgico, né, isso acontece devido à presença de componentes chamados macerais, né, na constituição do carvão. Os componentes macerais do carvão são divididos em dois grupos em função do seu comportamento durante a coquificação. Primeiro tem-se o grupo dos macerais reativos, né? Esses sofrem fusão, né? No processo de coquificação, e depois se ressolidificam, né? Vamos dizer assim. E assim desempenham importante função de ligantes aí. Outro grupo é o dos macerais inertes, né? Esses não sofrem fusão do processo de coquificação e assim devem ser aglomerados pelos ligantes, né? A coqueria já é parte integral, falando um pouquinho mais aí, né? Parte integral da maioria das usinas siderúrgicas atualmente. Tudo isso em função da grande demanda de aço desenvolvido da sua tecnologia, né? Altos fornos a carvão a coque. Existem dois tipos de processo para a produção de coque na atualidade, com recuperação dos subprodutos, byproduct aí também conhecido byproduct, o recovery. E esse tipo de processo permite a coleta da matéria volátil, né, liberada do carvão durante o processo de coquificação. Desse modo, é possível um posterior tratamento, né, e aproveitamento dos gases. É, e sem recuperação de subprodutos, não recovered, também conhecido. As baterias sem recuperação podem ser chamadas de non-recovered, heat recovered, caso haja uma alimentação do gás residual em uma cadeira aí de recuperação de calor, né, onde o calor contido nesse gás será transformado em vapor, produzindo aí energia, né. E pode-se observar no esquema aí, a figura, né, uma coqueria para a compreensão básica aí dos componentes aí da mesma, né. Então, falando um pouquinho aí dos componentes de uma coqueria aí, eh, visual, a gente tem aí a correia transportadora, por onde chega aí o carvão, né, que vai ser transformado a coque, né. A gente tem no sistema 2 aí o silo principal, que é o armazenamento dos carvões, né. O terceiro é o carro alimentador, né. A gente tem aí um quarto os fonos, retortas, né, também conhecidos, faz o aquecimento do carvão, né, a coqueificação. A rampa de descarga, número 5, o 6 aí o vagão de apagamento e por fim aí o duto de materiais voláteis. Aí essa esquema aí simplificado aí de uma coqueria. Bom, meu trabalho é isso. Espero que tenha gostado muito. Queria agradecer a todos aí, obrigado a todos os colegas de curso e ao professor Cláudio por todo o apoio e companheirismo aí durante o curso da disciplina, né? É de Siderurgia 1, MET 129. E muito obrigado a todos.